Olá, muito boa noite. Agora com 5 minutos para além das 19, excepcionalmente ao longo desta sexta-feira, deixamos de lado as chuteiras e avançamos de sapatilhas para uma edição em que realçamos a Juventude Atlética Moselense, coletividade da Vila de Moselos, uma das 31 freguesias do concelho de Santa Maria da Feira, que vai completar em agosto próximo 30 anos de existência. Falaremos até às 20 da força do atletismo pela região de Terras de Santa Maria, precisamente numa sexta-feira em que avançaremos em direto para Santa Maria do Val a partir das 8 da noite. O trabalho será efetuado pelo repórter Aki Azul, que está com coordenação em estúdio de Américo Azevedo. Lembro que este é um fim de semana marcado à volta do futebol por jogos grandes. O grupo de trabalho do Feirense parte amanhã rumo aos Açores. A viagem será efetuada às 10h30. O Feirense joga no próximo domingo às 17h. Diante do Santa Clara em Reduto Açoriano, 16 horas hora dos Açores. Fim de semana também marcado por jogo grande em Lourosa, em que o Lusitânia vai ter pela frente o Sporting Clube de São João de Ver. É o derby para a Série C da 3ª Divisão Nacional. Lembro que o Lusitânia de Lourosa, à semelhança do Fiéis, não conseguiu ainda confirmar um lugar entre os 6 melhores. Está tudo em aberto para as jornadas finais deste campeonato, que é liderado precisamente pelo Sporting Clube de São João de Ver. Ora bem, e não vai começar o Presidente? Vão começar então mesmo os mais pequeninos, vocês vão falar um a um, está bem? Ora, vocês chegam já. Nádia, tens de dar um exemplo. A ela não é mais velha. Eu sou mais nova. Mais velha é Matilde, não é? É Matilde. Qual é o segundo nome? Matilde? Ok, vai dar um exemplo. Vai começar, alguém tem que começar. Estamos agora com 6 minutos para além das 19. Seja bem-vindo a esta edição de Sonhos, hoje de sapatilhas com a Juventude Atlética Moselense. E ele correu tanto que eu já tinha ficado com receio, porque ele já estava a correr eventualmente pelas instalações da Águia Azul. Joaquim Brito é uma figura por mais conhecida do associativismo em Terras de Santa Maria, o presidente da direção da Juventude Atlética Moselense. Presidente, vamos às apresentações. Hoje temos aqui uma amostra da força desta coletividade da Vila de Moselos, que em agosto vai comemorar 30 anos de existência. Um pouco da história da Juventude Atlética Moselense e o momento atual, de certa forma, o percurso da JAM. Boa noite. Boa noite a todo o auditório. É um prazer estarmos aqui neste programa da Rádio Águia Azul. O percurso da Juventude Atlética é conhecido por todos, é correr, e ao longo dos anos, dos 30 anos, eu não estive nos 30 anos da coletividade, mas tenho vários. Foram vários títulos, quer a nível nacional, quer a nível distrital, nos vários escalões. Em relação a... Essa é uma história muito abreviada mesmo. Será a oportunidade eventualmente de recuperarmos aquele que terá sido a alma de todo este projeto e a tal memória em relação ao Carlos Vítor, não é? Sim, esse foi sem dúvida, e nós não nos cansamos de falar dele, foi sem dúvida o grande obreiro desta coletividade. Muitos anos ele levou sozinho esta coletividade às costas. Durante muitos anos sozinho. Portanto, se não fosse o Carlos Vítor, esta coletividade provavelmente hoje já não existiria, como outras que foram acabando. Ele foi sem dúvida o grande obreiro disso e nós temos-o sempre presente, sempre que vamos correr, sempre que estamos no pódio, temos sempre presente a figura do Carlos Vítor. Vocês conseguem, de certa forma, ter atletas já com vários anos de Juventude Atlética Moselense e atletas que entraram há semanas, há poucos meses para a coletividade. Há curiosidades para soltar na rádio ou não? Sim, nós temos, por exemplo, a nossa veterana, a Matilde, que também é uma figura da nossa coletividade. É um exemplo para estas crianças, que tem bastantes anos de coletividade. 10 anos de coletividade. Temos também a Nádia, que é uma espécie de maestro, não é? Ela está claramente já a ensaiar o que vamos ter lá mais para a frente, que é o tal hino da JAM, não é? Também tem cerca de 10 anos de coletividade. Portanto,
Temos muitos que têm mais, temos os irmãos da Matilde, temos o Sr. José de Sandim, que fez 25 anos de atleta. Foi. 25 Tem mais? Tem 27, portanto, nos 25 anos ele foi homenageado. Você já está com o território de Vila Nova de Gaia, então, Sim, isto é entre aspas. nós temos atletas desde Sandim, Grijó também, o Joaquim Sandim, Brito, Grijó, estava com dificuldades em lembrar-se de Sandim, Grijó e até Extrema de Ovar, que é esta menina que é a nossa mais São recente. João de Ovar é da outra frente. São Miguel de Souto. Ainda São pertence Miguel ao de Conselho de Santa Maria. Exatamente, que é a mais recente, a nossa atleta mais recente. Já lá vamos conhecer a atleta que é natural de São Miguel de Souto e que é a atleta que com menos tempo de casa em relação à Juventude Atlética Moselense. Nós estamos com 11 minutos para além das 19. Quero lembrar que este programa passa pelos 87.6 e chega a todo mundo em www.radioaguia.com. Terá depois, mais tarde, imagens em youtube.com/radioaguiaazul, trabalho que é efetuado por Eduardo Oliveira. Elas são as atletas com mais anos de casa. Matilde, boa noite, obrigado pela sua presença em estúdio. Não fica tão longe da meta, porque assim é complicado terminar eventualmente a corrida. Como é que foi o início na Juventude Atlética Moselense e como é que descreve estes 10 anos de Jane? Boa noite. Boa noite. O início foi um acaso. Foi um acaso que eu fui ver uma prova em Argoncilho e então os meus irmãos participavam e eu estava lá para vê-los e eu disse a eles, eu queria estar aí no meio, não vez estar aqui. E o meu irmão, um dos dois, foi falar com o Sr. Carlos Vítor, na altura. E eu fui correr. E quando acabei de correr, correu-me bem. E o que é isso de correr bem? Correr bem, eu como no dia tinha treinado de manhã, não é? Eu treinava ao sábado de manhã. Tinha treinado de manhã, estava com receio de não ter forças para dar a volta, sei lá. E como eu cheguei ao fim com força e consegui, era coisa que eu achava que não conseguia. Como consegui, achei que me correu bem. E depois convidaram-me para entrar para a Juventude. Eu na altura fiquei um bocado receosa, porque na altura só tinha 2 filhos, eu agora tenho 3, na altura tinha 2 e eu achava que não tinha tempo. Mas eu disse, se for sem compromisso, quando eu puder, e então foi assim. Regra geral, essa do não temos tempo é quando não temos vontade, não é? E o tempo muitas vezes é quase uma desculpa. É assim, eu para treinar não arranjava desculpa, porque eu já nessa altura às vezes ia de verão treinar de manhã cedo. E ao fim de semana aproveitava que tinha tempo. Mas depois, com o entrar no clube, é assim, eu já gostava e cada vez que treinava mais me esforçava por treinar, porque eu gosto de treinar, gosto de correr. E então, aquilo que eu achava que não era capaz, cada vez vou acreditando mais que sou capaz daquilo que pensava que não era capaz. E a família está aqui hoje em peso? Não, os irmãos? Não. Nenhum deles? Não. Mas Não. isso é uma família quase toda ela no atletismo, não é? Sim, tenho 2 irmãos. E os filhos já estão todos no atletismo? Ou? Não, os mais velhos não gostam, a mais nova gosta muito. Eu não a deixo muito, porque acho que ela gosta demais e eu não quero que ela se perca. Então, este ano já estou a deixar entrar numas provas, mas ela acho que gosta mais do que eu. Dentro de breves instantes vamos ter a oportunidade de ouvir de forma individual os atletas da Juventude Atlética Moselense. Eu vou pedir que vocês façam uma apresentação individual, que digam o vosso nome, para quem está em 87.6 e pelo mundo em www.radioaguia.com, e depois o que é que acham do atletismo e naturalmente o que mais gostam. Costumo fazer esta questão quando se trata de futebol, mas naturalmente também vocês têm sonhos no atletismo e eu quero que vocês partilhem esses sonhos com quem está do outro lado. Ela vai-nos preparar uma surpresa, não sei que surpresa é que a Nádia nos vai preparar para esta edição. Nádia, boa noite, obrigado pela presença em estúdio. No teu caso também, grandes momentos já foram vividos, concretamente com feitos de dimensão nacional. Fala-me de 10 anos de ligação à Juventude Atlética Moselense. Boa noite. Boa noite.
é um bocado difícil de explicar, porque são 10 anos e há coisas que nos lembramos, as coisas mais importantes, como é óbvio, há outras que não nos lembramos, mas que são todas importantes. É mesmo complicado, porque... Mas sem pensares muito, quais são aquelas imagens que saltam de imediato? Sem que te proporcione muito tempo para tu pensares, quando nós pensamos muito, regra geral, depois não sai quase nada, não é? A que me lembro mais foi... no Seixal. Foi em que ano? Mas tem que se virar para trás. Não foi em 2009. Em que ano é que foi? Foi para em 2004. Eu era iniciada primeiro ano ainda, já foi há algum tempo atrás. Foi quando nós fomos terceiras no Campeonato Nacional de Juvenis, éramos de estafetas. Éramos todas iniciadas. Foi um choque, porque nós não estávamos a contar que a prova corresse tão bem. Então, depois no fim, nós estávamos ao pé dos resultados e escreveram o nome da primeira equipa, o nome da segunda, e depois estava sempre um rapaz atrás a dizer: não, vocês não são terceiras, Nós começamos, ele começou a escrever um J, e nós, se calhar somos nós. Eles, não é nada, é o Joma, que é uma equipa lá de baixo de Lisboa. Olha, quando ele escreve o A, nós começámos aos gritos. Mesmo aos gritos, porque éramos todas tão jovens, éramos mesmo pequeninas, comparadas com algumas juvenis que eram 3 anos mais novas que eu, mais velhas que eu, por exemplo. Foi mesmo, acho que, na minha opinião, foi a maior alegria que eu tive aqui no atletismo. Seguramente ainda te recordas da composição dessa equipa, queres lembrar o nome das restantes colegas? Era a Catarina Silva, a Andréia Carvalho e a Cristiana Cardoso. Esse foi um momento alto. Hoje, como é que vocês vivem o atletismo? Entram naturalmente outras prioridades, entre a questão para muitas da faculdade, mesmo da afirmação no mercado de trabalho. Como é que conseguem juntar ainda aquele interesse, aquela paixão que têm há tanto tempo pelo atletismo? É assim, agora é um bocado complicado, não é? Com a faculdade, quase todas andamos na faculdade, primeiro está a faculdade e depois é que está o atletismo. Mas eu acho que já é mecânico. Eu chego a casa e visto-me para ir para o treino. Eu agora tenho um horário um bocado mais complicado, porque saio muitas vezes às 5, chego a casa tarde e eu só tenho tempo de colocar as coisas onde estavam e vestir roupa e ir para o treino. É mesmo só isso. Mas é uma coisa que eu gosto, mas não é uma coisa que eu queira fazer a longo prazo, porque não tenho tempo e sei perfeitamente que quando acabar a faculdade tenho que pensar em constituir uma carreira para depois, quem sabe, um dia voltar outra vez. E qual é o curso que estás a tirar? Educação Básica. Educação Básica. Nós estamos com 18 minutos para além das 19. Nádia, faz as honras da casa em relação às atletas. Consegues olhar para elas e para eles e ver a Nádia há 10 anos atrás? Ou não consegues fazer? Consigo. Consigo, sim, senhora. Há 2 atletas ali que são muito parecidas com aquilo que eu era há algum tempo atrás. Quando eu era mais novita, eu ganhava tudo o que havia em provas de estrada quando era benjamin, ou seja, há 10 anos atrás. Só que depois as provas começaram a ser mais longas, eu não acompanhava o ritmo das outras, então começava a ficar um bocado mais para trás, mas tenho. E quais são já agora? Diz-me o nome delas. A Beatriz e a Sofia. Muito bem. Joaquim Brito, antes de partirmos para essa apresentação 1 a 1, e naturalmente elas ou eles vão começar, em relação aos mais garotos, quem é que o acompanha hoje aqui em estúdio? Ao nível da direção, da parte técnica? Está o vice-presidente António Santos, a Matilde, que também faz parte do Conselho Fiscal, a Nádia faz parte da direção, e é só. Muito bem. Eu iria procurar ouvir também.